Olá, irmãos e irmãs! Hoje a Igreja nos convida a celebrar São Pio de Pietrelcina, que nós possamos aprender com ele nessa doação plena da nossa vida e assim como ele meditava sempre nestas palavras de Jesus que dizia: permanecei no meu amor. Obrigado a você que nos acompanha pela TV Evangelizar, você que nos acompanha por meio do Facebook, também do YouTube, ou que recebe estas mensagens diárias pelo WhatsApp. Que nós possamos nos aproximar diariamente da Palavra de Deus e esta palavra possa ser esta força para que nós possamos viver bem a cada dia, estando cada vez mais unidos com Deus, mas também unidos cada vez mais como família, como amigos, como pessoas para viver nesta fraternidade. Vamos juntos nesse dia meditar a palavra? Hoje ela é retirada de Lucas capítulo 9, versículos 18 ao 22. O texto diz assim: Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, mas outros acham que é algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, a meditação do texto de hoje está profundamente ligado àquilo que nós meditávamos no dia de ontem, nesta necessidade de uma resposta: quem é Jesus? Aqui apenas inverte-se as posições. Ontem nós dizíamos quem é Jesus para cada um de nós. Hoje é o próprio Cristo que diz quem eu sou para você. É uma continuação da meditação de ontem. E aqui nesse texto nós vemos alguns detalhes. Jesus que está em oração. E é em oração que Jesus faz com que os discípulos possam compreender quem de fato ele era. Sabendo que Jesus já tinha realizado muitos milagres. Jesus já tinha agido na vida de muitas pessoas, de muitas comunidades. Então há esta necessidade. Até aqui, esta vivência. A partir de agora, um novo passo que deve ser dado. Até aqui, esta ação de Jesus diante dos olhos do povo e dos discípulos. Mas era necessário que os discípulos pudessem dar uma resposta para que Jesus pudesse seguir caminhando, ensinando e mostrando o que de fato iria acontecer com a sua vida. Veja que para os discípulos fica claro uma coisa: Jesus é o Cristo de Deus. Mas ainda não conseguem compreender tudo. Agora, a partir desta profissão de fé, Jesus dá mais um passo, apresentando este que nós lemos lá em Isaías como o servo sofredor. Apresenta para os discípulos aquilo que ele ia passar, aquilo que ele iria sofrer, a forma como iriam desprezá-lo. Então, para os discípulos, agora esta parte se torna conhecida.
E é por isso que nós precisamos, muitas vezes, voltar para a palavra, para que nós possamos ir dando estes passos necessários. Muitas vezes nós queremos este Cristo bonito, uma aparência agradável, Ele que vem até nós, realiza milagres, nos traz a paz, a cura, o perdão. É assim que muitas vezes nós pintamos o próprio Cristo. E não queremos nos aproximar desse Cristo pregado na cruz, desse Cristo que sofre, desse Cristo que derrama o seu sangue por amor. Às vezes esta realidade para nós parece muito dolorida e nós não queremos isso. A partir do momento que nós professamos, Jesus é o Cristo de Deus na minha vida, então nós também devemos aceitar que este amor também passa pela cruz. Jesus acrescenta aos discípulos esse novo passo. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado, deve ser morto, mas vai ressuscitar no terceiro dia. Há uma vitória sobre a morte, há uma vitória sobre o erro, há uma vitória sobre o medo. E assim, por isso que nós não devemos nos acomodar na nossa vivência, nas nossas dores, nos nossos medos, confiar sempre na vitória. Quando nós nos colocamos à presença de Deus, nós já devemos ter uma certeza: a vitória é garantida. Passamos pelos tormentos da cruz, da dor, do sacrifício, mas temos a certeza, a vitória é a nossa garantia. O que nós devemos fazer então? Procurar não nos afastar de Deus. Jesus morreu pela nossa salvação. Agora, se a nossa vivência, se o nosso jeito de ser esse cristão não corresponde, nós podemos perder isso que nós já tínhamos. Por isso, não perca esta oportunidade de fazer o bem, de viver no amor, de estar na presença de Deus. Que o Cristo seja esta presença na nossa vida e assim nós possamos também revelar o amor que sentimos por Ele sem medo da cruz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, por intercessão de nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria, abençoe a cada um de vós, abençoe as vossas famílias, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus. Até o próximo programa.